Quando os cientistas encontram resquícios de um organismo antigo, como conseguem classificar há quantos milhares de anos morreram? Existem outros métodos, mas um deles se explica pela técnica descoberta no ano de 1940, chamada de datação por carbono 14. Curioso, mas sim, isso é possível. O desenvolvimento de métodos efetivos para a datação sempre foi pauta de discussões entre os paleontologistas e historiadores. Isso porque era necessário encontrar marcos temporais mais bem definidos para poder desenvolver a datação relativa que dantes desenvolvia-se por comparações. O inovador método de datação foi criado principalmente pelo químico norte-americano Willard Frank Leib, e ele tem, particularmente, uma história muito interessante. Nascido no ano de 1908, em Grand Valley, no Colorado, foi educado em Sebastopol, Califórnia, e após alguns anos ingressou na Universidade da Califórnia, onde alcançou, no ano de 1933, o título de PhD. Após o ano de 1941 até o ano de 1945, integrou a divisão de pesquisas de guerra da Universidade de Columbia, em Nova York. Lá ele trabalhou no projeto da bomba atômica. Após a Segunda Guerra Mundial, foi professor do Institute for Nuclear Studies na Universidade de Chicago, e foi neste instituto, no ano de 1947, que Willard Frank Leib, com a ajuda de seus alunos, desenvolveu a técnica de radiocarbono, utilizando um contador Geiger muito sensível. Ele descobriu que, com o passar do tempo, o carbono 14 se desintegrava segundo uma velocidade determinada que pode ser cuidadosamente medida. Ele testou esse processo em objetos de idade conhecida, como madeiras de sarcófagos egípcios, e obteve ótimos resultados. A datação com carbono 14 é uma técnica que permite aos cientistas, como um todo, determinar a idade de sedimentos, fósseis humanos ou vegetais. A única coisa necessária para tal nessa técnica é conter átomos de carbono em sua composição, ou seja, é possível datar materiais como madeira, carbono, sedimentos orgânicos, conchas marinhas ou qualquer material que tenha absorvido direta ou indiretamente compostos contendo carbono. E a técnica foi tão útil que tornou-se famosa até os dias de hoje. Provavelmente a mais conhecida e mais utilizada técnica de datação absoluta na arqueologia. Ela teve um impacto gigantesco nessa ciência, permitindo a datação de depósitos independentemente dos artefatos e das sequências estratigráficas. Hoje em dia, há perto de 130 laboratórios de datação por radiocarbono espalhadas ao redor do mundo. E por causa dessa descoberta, em 1970, Leib recebeu o Prêmio Nobel de Química. Mas claro, para compreendermos perfeitamente o assunto, não podemos fugir da química por si. É necessário recordar sobre o conceito de isótopos. Isótopos são átomos de elementos químicos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, mesma quantidade de prótons, porém, diferente número de massa. Ter o mesmo número atômico significa que ambos se referem ao mesmo elemento químico. O carbono, no caso, apresenta 15 isótopos conhecidos, sendo 2 deles estáveis, o carbono 14 e o carbono 12. O carbono 14 é formado a partir da colisão entre raios cósmicos e o nitrogênio 14, encontrado na atmosfera terrestre. Ao ser formado, ele reage com o oxigênio do ar, formando dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono é absorvido através de mecanismos metabólicos pelos animais e vegetais, sendo incorporado às suas estruturas. Enquanto esses organismos estão vivos, a relação entre o carbono 14 e o carbono 12 permanece constante. Porém, após a sua morte, a quantidade de carbono 14 começa a decair. Na prática, é o seguinte: o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, e o tempo de meia-vida de um elemento radioisótopo é o mesmo tempo necessário para que se desintegre a metade de sua massa.
Ou seja, se um organismo morreu há 5.730 anos, esse organismo terá metade de conteúdo de carbono 14. Ou seja, se tivermos 200 gramas de massa de um elemento radioativo, cujo tempo de meia-vida é 10 anos, após esses 10 anos, o elemento terá 100 gramas de massa. Resumindo, quanto menor é a quantidade de carbono 14 encontrada na amostra, mais antiga ela é. Mas como nem tudo são flores, essa técnica tem um limite. Isso porque, conforme o elemento vai decaindo, chega um determinado momento em que a massa se torna muito pequena e, com isso, muito difícil de quantificar. Isso significa que essa técnica é extremamente útil para um limite de tempo que está entre 50 mil a 70 mil anos de idade. Dessa forma, esse método não é adequado para a datação de fósseis com idade na casa de milhões de anos, por exemplo, que requerem outros métodos ou a utilização de decaimento de outros elementos radioativos com tempos de meia-vida superiores ao do carbono 14. Mas e aí? E como se faz para datar a idade de um dinossauro, por exemplo? Nesse método, outros procedimentos de datação são utilizados. Geralmente, os isótopos da radiação como argônio ou potássio, pois o carbono que poderia existir, no caso de um dinossauro, já não existe mais. Uau, que incrível! Se você quer saber mais sobre paleontologia, arqueologia ou outros temas associados, comente dinossauro. Essa descoberta certamente impactou muito na época e até hoje se mostra muito útil. Qual será a próxima grande descoberta que nos permitirá conhecer mais sobre a história dos nossos antecessores neste planeta? Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Ative também o sininho para saber quando postarmos novamente. Nos encontramos no próximo vídeo do canal. Sim, isso é possível. Até logo!